Meus amigos, eu sou a pessoa mais aleatória desse seu YouTube e olha onde é que eu tô. Visitando elefantes. Então vem comigo que hoje tem muita cultura nesse canal. E eu tô muito da natureza. Então assim, vocês se preparem que temos aqui um vlog de visita aos elefantes em Chiang Mai, na Tailândia. Ready and then come back here, okay? Okay. I'm going to tell you a little bit Okay. how to feed elephants. Perfect. Everyone, put your bag on the shelf over here, and then put this top on, okay? Okay. Now, wild elephant living in the forest. Khao Yai National Park, Voi Buri National Park, we have about 3,000 left now, okay? Wild elephant, they're living in the forest. We have some wild elephant left. We call for wild elephants, because there are so many farms right now, okay? So many times you heard, the news. Oh, elephant, go to farmer get angry. So right now, the forest ranger have to take care, look after more. The habitat getting smaller because the number of people increase, so that's why we have to helping each other to protect them, take care of them. Okay, domesticate elephant, they stay with people long time ago already. Okay, in Thailand, before people they use elephant helping work, because no car, no machine, okay? Free. But now we don't have habitat for them, okay? Need elephant food a lot now, okay? So that's why I have to rely on tourism now. So I would like people who love elephant change their mind, if we love them, don't force them too much like that, okay? So we should respect each other, take care the way they like. Take care the way elephant like. We try our best, take care the way elephant like. Grandma, 60 years old. Working at the riding camp, okay? Working, like that, people ride all day long and keep her, but now she come back, very peaceful, she love people, she trusts people now. About 300 kilograms. They eat so much each day, one elephant, okay, one. So we helping each other, give them a lot of food, okay? Okay, before we go to feed the elephant, I would like everyone over there go water tap, okay? Go to wash our hand first, okay? Go loose. Keep it for later. More? Aqui, ó. Vim pra ser explorada. Acabei de cortar uns matos pra dar de comida pros elefantes. What a day. E agora eu vou dar comidinha pra ele. Como nós tivemos a explicação com o dono do Santuário dos Elefantes, resumindo, gente, tem muitos santuários pela Tailândia inteira, santuários entre aspas, porque a maioria deles, gente, eles forçam os elefantes a comer, a fazerem atividades que os elefantes não ficam felizes. Eles até gostariam de fazer essas atividades, mas não sob pressão. Por exemplo, entrar na água, subir nos elefantes. Então aqui é totalmente contra, os elefantes são livres e eles são domesticáveis, eles são como se fossem cachorrinhos, eles não conseguem mais viver no meio da floresta, então eles merecem ser cuidados, mas com respeito e sem tanta exploração. Aí a gente tá fazendo o que eles fazem todo dia, que é tipo, olha aqui a bunda do elefante, que é tipo levar eles pra comer. E... Só que eu tô com medo, olha isso. Eita, ai meu Deus. Where should I go? Wait. Fiquei com medo. Eita. Elephant poo.
Pupu! What a view! Ai! It's okay. I stay here. Tô com medo. Nossa, ai! Mano! Ai! Oxe, cocôzinho. A 95% Not ethical. run by businessmen. Yeah. So in the city, because easy for people go, they can make more money. They can money, but people who love elephant, we thinking different, So we would like elephant more. Yeah. Better life. Morando na Tailândia há quase 3 anos, eu confesso que eu sempre fui contra ir nos santuários de elefantes por esses motivos. Eu sempre tive medo de financiar algum santuário que estava explorando os elefantes. E dessa vez eu pude entender um pouco como funciona o negócio. O dono desse santuário, ele até aluga alguns elefantes dele, porque ele ficou sem dinheiro na época da pandemia para alimentar os elefantes. Ele ganhou uma porcentagem. O sonho dele é ter um santuário próprio, porque agora ele só é dono desses 4 elefantes, 100%. O resto ele aluga para esses homens de negócio que continuam tendo esses santuários, que são perto da cidade de Chiang Mai. E eu passei perto na ida para esse santuário, porque esse santuário, o Elephant Dream, que você pode muito bem visitar e ajudar, ele fica a 2 horas da cidade. E os santuários que são próximos da cidade, vocês tomem cuidado, são aqueles que deixam os elefantes algemados, presos, que não tem um ambiente legal para eles morarem. Gente, não tenha um santuário que seja 100% ético, mas fique de olho e pesquise antes de visitar. Aqui eles ficavam 100% livres, a gente tinha a oportunidade de bater foto se quisesse, mas eu acho que ninguém fez foto perto deles. E eles, primeiro a gente alimentou eles no meio do mato, e eles ficaram lá o tempo que eles quiseram. E depois nós fizemos essa segunda atividade, que é ir pra água. Como estamos na temporada das chuvas aqui na Tailândia, a água estava bem gelada. E ele nos falou, olha, eles vão entrar na água se eles quiserem, se vocês quiserem entrar na água com eles você pode, mas eles não vão ser forçados a nada. Então, os elefantes adultos não quiseram, eles só molharam as patinhas. Já o elefante adolescente e a senhora de idade, a avó, entraram e se divertiram muito. E foi muito interessante de ver. Massa, mano. Batata, vegetais e arroz. O almocinho aqui, ó. Esse passeio eu comprei online, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Gente, não tem patrocínio nenhum, mas eu quero muito dar um suporte pra esse santuário, porque realmente ele é confiável. E aí eu fui pra segunda parte do passeio e dar uma olhada onde eu fui parar. Todo mundo foi embora. E olha o tamanho da cachoeira. Gente, é muito grande. Tá eu e meu guia aqui comigo. Vou ter que nadar agora, né? Porque todo mundo foi embora. E eu vou fazer o passeio do dia inteiro. Me fudi. A cachoeira realmente, gente, era muito forte. Eu consegui entrar na água, mas quase fui levada algumas vezes, então era um pouco perigosa, assim, para meu nível de natação. Mas eu consegui entrar, aproveitei bastante. Então, depois desse passeio do santuário, a gente foi para essa cachoeira. E aí, eu tava indo direto para Chiang Mai depois desse passeio. Gente, dá uma olhada como é que era a ponte. Assim, ó, eu tava arriscando a vida, mas foi uma delícia. Eu adorei, foi super... assim, é perfeito depois de ter alimentado os elefantes, era muito quente. E como tá na época das chuvas, então a cachoeira tava bem cheia, tava bem vazia. Surpreendentemente, uma cachoeira bem bonita. E se tu tá gostando desse vídeo, se tu gosta das minhas aventuras, se tu gosta de viajar comigo, deixa teu like, teu comentário, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem 2 vídeos, com muita moda, tendência, vlog de viagem, de vida de modelo, enfim, esse ano tá muito aventureiro, e eu tenho um vlog de viagem chegando também. Gente, vocês se inscrevem, por favor, e deixem um emoji nos comentários que me ajuda muito. Aqui atrás do caminhão, tem um nome específico pra isso, vou colocar aqui na tela que eu esqueci. Hoje
dica de turismo em Chiang Mai, gente, tem um aplicativo que se chama Anywheel, que você aluga as bicicletas. Eu estava completamente perdida. Em vez de descansar, eu aluguei uma bicicleta e saí andando pela cidade. E nos finais de semana, em Chiang Mai, tem esse Walking Street. Esse aí é o Sunday Walking Street. Tem no sábado também, tanto no sábado como no domingo. Eles fecham as ruas principais da cidade e aí tem de tudo. Tanto artesanato, desenho, a culinária, muita cultura. E eu vou deixar pra vocês os sons e um pouco do que é essa cultura da Tailândia.กดลงต้องเปลี่ยนมือ Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Foi um tour diferente, com muita mais cultura, muito mais informação. Te vejo numa próxima. Obrigada por quem chegou até aqui. Um beijo, tchau!